bondoso Pai, que o teu santo e bom Espírito seja o nosso grande ensinador nessa tarde, como o Senhor tem ensinado os demais, Senhor. Que a tua graça nos ajude a compreender esse tema, para que ele seja significativo para a nossa vida, Senhor. Em Cristo Jesus. Amém, Senhor. O assunto em relação ao selamento, ele tem colocado algumas dificuldades e algumas interpretações que elas não são, vamos dizer assim, que tem ajudado a esclarecer realmente aquilo que Deus quer que nós entendamos acerca do selamento. Um dos capítulos assim, mais preciosos do selamento, nós encontramos em Apocalipse capítulo 7. Então, você que está aí, pegue a sua palavra e nós vamos ver na palavra de Deus o que Deus está dizendo e definindo para nós acerca do selamento. Apocalipse 7 começa dizendo o seguinte: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Uma pausa aqui. Quando se fala de entender a profecia, a nossa tendência é ir primeiro ao, vamos dizer assim, a interpretação e algumas coisas que nós já temos em mente, mas quando nós lemos o texto e analisamos o contexto, fica mais fácil de nós definirmos e termos uma segurança na interpretação profética. Preste bem atenção nisso. Resumindo, nós precisamos montar a visão na mente, o que ela realmente está dizendo, e em seguida nós devemos, vamos dizer assim, partir para a interpretação. Ainda podemos dizer em outras palavras, nós precisamos ver o contexto primeiro e dentro do contexto fazer a interpretação. Tendo isto, o primeiro verso que nós lemos diz que João ele está vendo 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. No verso 2, vi outro anjo que subiu do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte o servo do nosso Deus. Então, João está vendo 4 anjos, eles estão em pé nos 4 cantos da terra e estão segurando os 4 ventos. Depois que João ele vê essa visão do 4, ele vê para que esses anjos eles possam estar segurando os ventos que estarão soprando sobre a terra, o mar e sobre as árvores. Essa é a visão. Em seguida, ele vê um anjo, e esse anjo vem do nascente do sol, ou vem do oriente, ou do leste, que é a mesma coisa. E este anjo vem trazendo consigo o selo do Deus vivo. Para quê? Para aplicar na fronte os servos do nosso Deus. E este anjo, ele está, então, dizendo aos 4 anjos que eles possam segurar esses 4 ventos para que nenhum vento possa soprar sobre a terra. Então, esta é a visão. Quando nós olhamos a primeira expressão que João ele descreve na visão, no capítulo 7, verso 1, ele vai dizer, depois disto. Ou seja, João está conectando a visão dos 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, para que nenhum vento sopre sobre a terra,
ou sobre o mar, ou sobre árvore alguma, até que os servos de Deus sejam selados. E o que ele vê no capítulo 6? Ele vê o sexto selo. Vamos esquecer aqui de selo e selamento, mas vamos colocar aqui selo agora no capítulo 6 como sendo acontecimentos relacionados ao povo de Deus e culminando com a vinda de Cristo. Então, no sexto selo, que é a abertura do sexto selo, na parte final, já que o sexto selo ele tem dois aspectos. Ele tem um aspecto que aponta para o juízo e tem um aspecto que aponta para a vinda de Cristo. E não vamos ficar aqui somente para a vinda de Cristo. Quando diz que, no verso 14 do capítulo 6, diz que o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então, vamos imaginar aqui uma folha de couro, os moldes antigos, se enrolando a atmosfera, um rebuliço na atmosfera. Então, todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster? Então fica fácil interpretarmos. Os ímpios, os assinalados com o selo da besta, eles estão desesperados diante da manifestação da vinda de Cristo. E eles estão fazendo uma pergunta: quem é que pode permanecer em pé? Quem é que pode subsistir diante de tamanha revelação da glória de Deus? Então, Cristo vem com a sua glória, vem com a glória do Pai, com os santos anjos de glória, e a serva do Senhor diz que a glória do Filho e a glória do Pai ver-se-á que é a mesma coisa. Quem é que pode existir? Então, o capítulo 7, depois dessas coisas, é uma pausa para responder à pergunta dos ímpios. Em outras palavras, então, quando João está vendo um povo sendo preparado para o selamento, é este povo que vai subsistir e vai permanecer em pé quando os ventos estiverem soltos. Então, nós precisamos relacionar a vinda de Cristo com os ventos. E Jesus, então, pode deixar aberto aí em Apocalipse 7, no capítulo 24, Jesus relacionou essa questão da sua vinda com os ventos. Então, no Sermão Profético de Cristo, no capítulo 24, ele vai definir a questão dos ventos. Capítulo 24, no verso 31. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Preste bem atenção nisso aqui. Quem são os escolhidos de Deus? Que estarão vivendo nesse tempo. Diz assim: os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, quando Cristo ele se manifesta nas nuvens dos céus, o tempo em que Cristo se manifesta nas nuvens dos céus é o tempo em que os quatro ventos estão soltos. Então, nós temos que relacionar o selamento com a questão dos ventos. Quando nós olhamos Apocalipse capítulo 7, existe uma pergunta básica, e ela pode ser de uma forma crucial para nós entendermos o porquê do selamento e o tempo do selamento. E aí nós precisamos definir o tempo do selamento e o porquê do selamento no capítulo 7 do Apocalipse, na revelação que foi dada a João. Quando nós olhamos o cenário do capítulo 7, os ventos retidos, e esses ventos retidos, eles permanecem até que Deus tenha um povo selado.
E quando este povo estiver selado, os ventos estarão soltos. E aí nós podemos já visualizar algumas coisas. Outro aspecto da visão. Este anjo, que ele vem na nascente do sol, e aqui o tempo não vai dar, mas você pode fazer um estudo com Ezequiel 9, onde o Espírito de Profecia diz que Ezequiel 9 e Apocalipse 7 é a mesma visão. São símbolos, ideias, conceitos que são apresentados, mas, vamos dizer assim, é a mesma obra de selamento. Então, nós temos Ezequiel 9 e Apocalipse 7. Em Ezequiel 9, esse anjo que vem da nascente do sol é um homem vestido de linho que tem um estojo de escrivão à sua cintura. Para o que serve um estojo de escrivão? De uma forma bem óbvia, bem simples e bem real, para escrever. Então, vamos lá. Então, este anjo de Apocalipse 7, que é o mesmo homem vestido de linho de Ezequiel 9, em Apocalipse 7, diz que ele vem na nascente do sol e ele vem, segundo o relato bíblico, capítulo 7, verso 2. Vejam bem que o que ele vem trazendo? Vi outro anjo que subiu na nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Quem tem o selo? O anjo. Para dar para quem? Para quem não tem. E aí vem a outra pergunta. Para que serve esse selo, então? Aí nós precisamos responder algumas perguntas. Mas vamos entender aqui, primeiramente, o contexto em que esse anjo ele possa, vamos dizer assim, vir com esse selo e aplicar esse selo em relação, vamos dizer assim, ao povo de Deus. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir aqui, tá? Estou aqui aprendendo a mexer com essa questão em relação aos slides. Deu certo. Olha que citação preciosa. Essa citação está no livro Primeiros Escritos. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado, ou seja, aquele homem vestido de linho de Ezequiel 9, que é o anjo de Apocalipse 7, que vem nascendo do sol. Ambos são os mesmos personagens. Diz que este anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra já estava feita. E os santos anjos estavam numerados e selados. Então, preste atenção. Este anjo vem na nascente do sol, vem com o tinteiro de escrivão para assinalar o povo de Deus na testa com o selo Deus vivo. E assim que ele vai assinalar, vamos dizer o seguinte: o servo do nosso Deus, este anjo, então, ele volta para o santuário. Todos os acontecimentos do Apocalipse, eles acontecem a partir do santuário, ou quase todos. E aí a serva do Senhor vai colocar a seguinte expressão. Então, ou seja, essa palavra então, ela está concluindo uma linha de raciocínio da chegada do anjo até o santuário. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse, está feito. Então, este é o momento do fechamento da porta da graça. Eu creio que nenhum de nós tem dúvida sobre isso. O anjo chega e ele comunica que a obra de selamento ela já está feita. A missão foi cumprida. A terceira mensagem angélica já foi soada, o alto clamor já foi soado, todos já tomaram sua decisão, e aí sim, os servos de Deus, que são selados, eles, aqui na terra, estão selados com o selo vivo,
E lá no santuário celestial, Cristo, então, ele deixa de ter o seu ministério de intercessão e mediação. E ele, então, sai para o compartimento exterior do santuário celestial. Não quer dizer que Cristo vai para o pátio é a terra. Ele vai para a área externa do santuário celestial. Então, nós temos que mentalizar o terceiro céu, a Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, o santuário celestial, no santuário celestial, o Santíssimo, e quando Cristo, então, ele sai do Santíssimo, ele vai demorar um pouco na parte externa do santuário. Esse período que ele demora um pouco é chamado tempo de angústia. O que é o tempo de angústia? É o tempo em que Jesus não está como intercessor no santuário celestial, nem como mediador, e é o tempo que os ventos estarão soltos, ou seja, essa expressão 4, ela dá a ideia de universalidade da Terra. 4 cantos, leste, oeste, sul, norte, ou seja, o todo do nosso planeta, ainda no controle de Deus, mas assim que os anjos eles deixam de exercer esse controle sobre esse nosso mundo, Deus, então, permite que a sua obra, ou melhor, Deus permite que Satanás ele faça a sua obra de destruição sem restrição. E para que serve o selamento? Então, quando nós olhamos Apocalipse 7, o selamento não é um selo que vai definir quem é de Deus e quem não é. Não é bem isto. Onde se define quem é justo e injusto, lugar que define o que é trigo, o que é joio, é o santuário celestial, é o juízo investigativo. Nós vamos deixar isso bem claro. É no santuário celestial que se define quem é salvo, quem é perdido. Quem estiver com o nome retido da vida, estará entre os salvos, e quem não estiver, estará entre os perdidos. Então, por que um selamento? É porque os ventos vão ser soltos. E o povo de Deus precisa de proteção. Aí nós temos que ter uma outra ideia também. Tá? Quando, então, esses ventos são soltos, Satanás, então, ele não vai ter restrição na sua obra de destruição sobre a terra, sobre o mar ou sobre árvores. Então, nós temos que olhar que ventos são contendas. Quando nós olhamos Daniel, capítulo 7, ventos são contendas. Contendas das nações. Aí nós olhamos que o Armagedon no Apocalipse ele vai ser a consumação, vamos dizer assim, da ira das nações e dos ventos tempestuosos que estarão soprando sobre o nosso mundo sem nenhuma restrição de Deus. Quem estará protegido? O povo de Deus. E para que a chuva serôdia no tempo de angústia? A chuva serôdia, ela vem para fortalecer o povo de Deus. Ela vem como um abrigo, ela vem como um manto para que as 7 últimas pragas não caiam sobre o povo de Deus. Então, lembrando, de cima, 7 pragas. De uma forma horizontal, ventos sem nenhuma restrição. E os selados são protegidos e vai acontecer aquilo que está em Salmo 91. Caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplará e verás o castigo dos ímpios. Tendo esta visão, vamos completá-la agora com os selados. Quando nós olhamos, a partir do verso 4 do Apocalipse, os selados, eles são os 144.000. Então, quando nós pensamos nos 144.000 selados, são aqueles que vão estar na proteção de Deus. E proteção dos ventos, e são aqueles que estarão debaixo do guarda-chuva da chuva serôdia. Então, a chuva serôdia é uma chuva de justiça, é uma veste de justiça, é um revestimento de justiça, a justiça de Cristo. Então, essa justiça de Cristo vai pertencer ao povo de Deus, porque a chuva serôdia é a presença pessoal de Cristo Jesus com seus filhos, mediante a pessoa do Espírito Santo. Deixamos bem claro. Tendo agora essa visão, agora nós temos que entender o que é
já entendemos, né, a questão do selamento, o tempo que ele ocorre, e aí nós temos que entender agora o que é esse selamento, para nós entendermos também o que é outras etapas do selamento que a palavra de Deus fala. Então, vamos lá. Vamos, então, ver o que o dom profético vai dizer para nós, que selo é este. Então, vejam bem. Voltando, então, ao capítulo 7, o verso 2 diz, olha, veio outro anjo que subiu do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. A nossa mente, ela se volta para o sábado. E é normal e é justo isso, tá? O sábado, em Ezequiel capítulo 20, e o verso 12 e o verso 20 vai falar de uma forma bem clara, bem definida, sem nem necessidade de interpretação, que o sábado é o selo e sinal, segundo Romanos 4:11, é a mesma coisa. Então, o sábado, ele é o selo de Deus. Vamos falar um pouquinho depois sobre o sábado como selo de Deus, tá? Mas vamos entender aqui aonde que a visão está nos levando. Então, se eu aplico aqui que o anjo vem trazendo o sábado para o povo de Deus, neste contexto aqui de Apocalipse 7, não se encaixa. Tá? E ele clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais foram fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte o céu nosso Deus. Sela os 144.000, e aí acontece. O anjo sobe, fecha a porta da graça e os ventos são soltos. E Jesus volta, e quando Jesus volta, os ventos estão soltos. Veja o que o Espírito de uma maneira simples, pontual, define o selo colocado na fronte do servo do nosso Deus. Ela pergunta, qual é o selo do Deus vivo que é colocado na fronte do seu povo? E ela responde, é um sinal que os anjos, mas os olhos humanos não podem ler. Opa! Então, é um sinal para os anjos de Deus. Vamos voltar à questão do sábado. O sábado é um sinal da criação de Deus em nossa vida, da soberania de Deus em nossa vida, da redenção de Deus em nossa vida, e é também a maneira como Deus usa o sábado como um selo para mostrar para o mundo que nós pertencemos a Deus, ao povo de Deus. Essa é a questão do sábado. Mas quando ela vai aqui para definir a questão do selamento, ela diz que é um sinal que os anjos, mas não os olhos humanos, podem ler. Então, não é um sinal para os homens. Não é um sinal para mostrar para o mundo os selados. É um sinal para os anjos de Deus, eles lerem o sinal. Por quê? E ela vai explicar. Olha que expressão que ela usa, né? Mas os olhos humanos não podem ler. Por isso que Ezequiel 9 diz que tem um escrivão com um estojo, perdão, tem um estojo de escrivão, a cintura do homem vestido de linho, do anjo. Então, vejam bem, e ela completa aqui, pois o anjo destruidor precisa ver esse sinal de redenção. A mente inteligente tem visto o sinal da cruz do Calvário nos filhos e filhas adotivos do Senhor. É removido o pecado da transgressão da lei de Deus, eles são trajados com a veste nupcial, aí define aqui veste nupcial, justiça de Cristo, chuva serôdia, e são obedientes e fiéis a todos os mandamentos de Deus. Então, é uma obra de proteção, para que quando vier o tempo de destruição, na linguagem aqui é do anjo destruidor, tá? Eles vão ter que ver um sinal de redenção. O que é um sinal de redenção? E ela vai explicar. É o sinal da cruz do Calvário nos filhos e filhas adotivos do Senhor. Ela definiu. Ela definiu o que é sinal de redenção na expressão o sinal da cruz do Calvário. Se nós perguntássemos, a tua igreja tem um sinal de redenção na frente, na fachada?
Mas o que é um sinal de redenção? O sinal de redenção é a cruz do Calvário. Tá? Então, veja bem. Então, o anjo vem, marca o povo de Deus. Tá? Então, o povo de Deus está com o selo do sábado. O anjo agora traz o quê? O selo de Deus vivo, dizendo daqueles que estarão protegidos e daqueles que estarão sendo candidatos à imortalidade bem logo ao atravessar o tempo da angústia e a serem levados para o céu sem ver a morte. Quando nós temos essa visão do dom profético, nós começamos então a entender agora aonde Deus quer chegar em relação ao selamento. Tá? Outra coisa que nós precisamos entender aqui em relação ao selamento é sobre a obra do Espírito Santo na conversão. Então, vamos entender isso. No livro de Efésios, no capítulo 1, fala do Espírito Santo como selo da promessa. Tá? E aí nós temos que entender que na aliança de Deus, no pacto de Deus, no pacto eterno que Deus faz entre ele e o Filho, e para que o homem possa ser beneficiado com a salvação. Então, veja bem, Efésios, capítulo 1 e o verso 13. Diz o seguinte. No finalzinho do verso vai dizer... vamos ler todo o verso. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, ou seja, tendo aceito a Jesus como seu Salvador, tendo efetuado a justificação pela fé, o que vai acontecer? Diz assim, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, quando alguém é justificado pela fé, ele recebe em seu coração já o penhor da salvação, a dádiva da salvação, a pessoa do Espírito Santo. Então, é selado no coração aquele que se rende a Cristo. Então, na justificação, pela fé, há perdão, há um novo nascimento e há um selamento, que Paulo diz, estais selados para o dia da redenção. E o sábado? Quando nós olhamos o sábado, aí nós vamos olhar o sábado da seguinte maneira, tá? A obra interna que o Espírito Santo faz de aplicar a lei de Deus em nossa mente e coração. Quando fala de mente e coração, está diferenciando mente e coração, está dizendo que a obra que Deus faz internamente em escrever a sua lei no intelecto e no coração, de onde procede as saídas da vida, de onde procedem os pensamentos, os desígnios, os propósitos, o Espírito Santo entra ali, tá? Selado, já está selado. Isso é um selamento. E o outro selamento é o sábado. Então, o sábado, quando ele é guardado, quando ele é fruto da justiça de Cristo operando em nós, ele é uma marca da graça de Deus operando em nosso ser. Tanto é que lá em Ezequiel 20 vai dizer que o sábado é sinal de que o Senhor é quem nos santifica. Então, veja bem, é a marca da santificação de Deus em nós, daquilo que o Espírito Santo faz internamente. O sábado, ele é uma revelação externa do propósito de Deus. A sua lei, que é imprimida na mente e coração, ela se revela na observância, na sua completude, na observância do sábado. Então, aí começa uma vida cristã, tá? E uma vida cristã para chegar ao momento final do selamento final. Lembrando que onde que faz a decisão de quem está salvo ou perdido é o santuário celestial, o juízo investigativo. E o selamento é os anjos, Cristo, Deus, Espírito Santo, trabalhando naqueles que já foram justificados pela fé e naqueles que permanecem justificados pela fé, crescendo à estatura da medida de Cristo Jesus. Deixemos bem claro. Quando nós olhamos isto, nós temos que entender agora um outro aspecto aqui sobre o selamento. Onde ela vai dizer
sobre a testa. Ela diz assim: os 144 mil estavam todos selados e perfeitamente unidos. Em sua testa estava escrito: Deus, Nova Jerusalém, e tinha uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus. Quando nós olhamos Apocalipse 14, nós não vamos estudar tudo Apocalipse 14, mas quando João abre a janela dos 144 mil, e no Apocalipse são duas referências diretas dos 144 mil, o capítulo 7 e o capítulo 14. Há muitas referências no Apocalipse sobre os 144 mil, mas de uma forma assim, clara, definindo esse número 144 mil, nós encontramos somente no capítulo 7 e no capítulo 14. E no capítulo 14 diz que lá eles estão com assinalados, veja bem, com algo na fronte. Então, Apocalipse capítulo 7, nós encontramos o seguinte. Apocalipse capítulo 7... Perdão, Apocalipse 14 e o verso 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Isso aqui, dentro da visão do Espírito de Profecia, é uma coisa literal. Tá? Então, a fronte dos selados acontece numa fronte de um corpo terreno. A fronte agora dos 144 mil, ela está com marcas, e marcas eternas, num corpo glorificado. Então, João está vendo agora 144 mil num corpo glorificado, já no Monte Sião, já na eternidade, servindo o Cordeiro, ao lado do Cordeiro. Não vamos entrar aqui o que eles estão fazendo ali, saiu de um tempo para estudar sobre isso. Tá? Também não vamos entrar aqui se é literal, se é simbólico. O importante é entender o que Deus está dizendo acerca deles, da qualidade que Deus quer no caráter deles, na nossa vida também. Então, quando nós olhamos isso, diz que a testa é significativa. E quando se fala que eles vão estar com esse nome Deus, Nova Jerusalém, e tinha uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus, isso é um cumprimento de Apocalipse 3, na igreja de Filadélfia, quando Jesus promete ao vencedor, no capítulo 3 e no verso 12, ele diz assim, olha, ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e aí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus. E o meu novo nome. Jesus diz, olha, vai gravar a cidade do meu Deus, ele define qual é a cidade, Nova Jerusalém, tá? Define o novo nome de Jesus, tá? E define o nome de Deus. O nome de Deus, da cidade e o novo nome de Jesus. Quando Ellen White está vendo aqui uma visão já dos 144 mil, tá? Ela está vendo que eles estão com esse selo, vamos dizer assim, na mente, aliás, na testa, vamos dizer na testa, tá? E uma estrela gloriosa. Então, os 144 mil, na eternidade, as pessoas vão olhar para a testa deles e vão ver o seguinte: Deus, Nova Jerusalém, e uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus. Por que a mente? Aí nós já sabemos, é o lobo frontal, é a questão de decisões, é a questão de convicções, mas nós entendemos uma outra coisa aqui. Os selados e os 144, os selados, que é os 144 mil, e que estarão com esta, vamos dizer assim, essa testa de uma forma acentuada na eternidade, Deus mostrando algo para o universo, dos seus reis e sacerdotes que estarão ao seu lado ali no seu trono, nós temos que entender uma coisa: o que representou para os 144 mil a cruz? O que representou o Cordeiro para eles? Nós não podemos estudar a profecia sem olhar a eficácia do sangue vertido na cruz do Calvário. Então, se eles estão agora
assinalados, tanto antes do fechamento da porta da graça, como também na eternidade, é porque a mente deles entendeu, melhor dizendo, eles entenderam melhor o grande amor de Cristo, o grande sacrifício feito, a grande expiação feita, a grande graça que foi concedida a eles. E aí nós encontramos aquele um famoso texto que diz que nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma noda ou uma mácula sequer. Então, a chuva serôdia é uma coisa, selamento é outra. O preparo para a chuva serôdia e para o selamento é o mesmo preparo. A chuva serôdia não cairá para aquele que tem uma noda no seu caráter. A chuva temporã faz essa obra. Outra coisa é que nós precisamos entender sobre isto. Deus está preparando um povo para a chuva serôdia, Deus está preparando um povo para o selamento final, e a justificação pela fé é o ponto de partida. Então, Deus quer corrigir os nossos defeitos de caráter. E aqui nós vamos na parte final. Como Jesus ele quer resolver os nossos defeitos de caráter? Nós temos defeitos que são conhecidos ou desconhecidos nossos. Existe um paralelo do selamento, além de Ezequiel 9, que todos nós sabemos, ou quase todos nós sabemos, que esse paralelo se encontra em Êxodo 12. Ali fala das pragas do Egito. Como Deus protege o seu povo das pragas finais, das pragas do Egito, principalmente da última praga, que era a mais terrível, da morte dos primogênitos, Deus protegerá o seu povo na parte final. Então, o anjo destruidor de Êxodo 12, ou a destruição que acontece ali, é uma destruição numa escala maior em Apocalipse, quando os ventos vão estar soltos e as pragas caindo. E ali nós temos que o sangue que foi vertido na porta, quando se fala na porta, nas vergas e em ombreiras, às vezes eu confundo aqui vergas com ombreiras, né? Um é plural, outro é singular, mas vamos ver o texto. Capítulo 12, tá? É a parte final nossa. Para nós entendermos essa graça de Cristo atuando no selamento. Êxodo 12. Ali fala que o povo de Deus deveria estar dentro de casa e deveriam selar por fora com sangue. Diz o verso 2, fala a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. Um cordeiro é sacrificado. O verso 5 diz que o cordeiro será sem defeito. Então, a perfeita justiça de Cristo, o caráter puro e imaculado de Cristo. E Cristo, então, ele morre em nosso lugar, ele assume a nossa maldição, ele assume a nossa culpa, para ele, pela graça de Deus, imputar em nossa vida a credibilidade na nossa conta da perfeita obediência que a lei de Deus exige de todo ser humano. Então, ela é acreditada em nossa conta. Mas tem algo aqui que vai nos ajudar a entender. Diz o seguinte, ainda falando sobre o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano poderá tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então, um cordeiro sacrificado. Um cordeiro morto, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No verso 7 diz, tomarão do seu sangue, o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que comerem. Então, a casa que estava com marca de sangue tinha proteção. Apocalipse 7, o sinal da cruz, que a serva do Senhor define, o sinal de redenção, sinal de sangue, sangue que foi vertido, colocado na testa. Então, a cruz do Calvário
o Cordeiro de Deus, o Cordeiro sem mancha, sem defeito, é tudo, tanto em Êxodo 12, como em Apocalipse 7. Cordeiro de Deus. E diz, tomarão o seu sangue, o porão em ambas as ombreiras e na viga da porta. O verso 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas e comerão. E nós vamos finalizar. Então, eles precisavam crer no Cordeiro e eles precisavam comer a carne do Cordeiro com ervas amargas e pães asmos. Os pães, estão dizendo aqui, sem fermento, símbolo do pecado. Então, renúncia do pecado. Outra coisa, as ervas amargas, estava relembrando a amargura do cativeiro do Egito. Mas vamos parar aqui só nessa questão da carne assada no fogo. Em Êxodo vai dizer que eles deveriam não só crer no Cordeiro, o sangue assinalado, as portas, mas também deveriam comer a carne. E diz aqui que a sua carne deveria ser comida assada no fogo. Eles não poderiam comer, ou não resolveria para eles comer a carne crua ou a carne cozida em água, como. Então, deu aqui uma queda, né? Vamos voltar. Eles não poderiam comer a carne crua ou a carne cozida em água. Carne assada no fogo. Ou a carne que teve ação do fogo. Isto é muito significativo. Não basta crer no Cordeiro. É preciso comer a sua carne. Mas não podemos comer a sua carne crua ou comer a sua carne cozida em água. A sua carne ela tem que sofrer ação do fogo. A carne é uma coisa, o fogo é outra coisa. Mas as duas coisas, elas precisam estar entrelaçadas. Jesus vai colocar esse mesmo conceito, tá? Esse mesmo conceito num aspecto de nutrição espiritual. Existe a nutrição física, biológica, né? E assim como é na biológica, é na espiritual. Ou seja, se nós ingerimos um bom alimento, ele vai ser nutritivo para nós, vai nos fortalecer. Então, João, no capítulo 6, ele vai dizer no verso 53, acerca de comer essa carne e assada no fogo, de uma outra linguagem, mas é a mesma linguagem. Então, diz, João capítulo 6. Aqui entra, no verso 53. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e, olha aqui a palavra e não é só comer a carne e beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Por que a carne ela tem que ser assada no fogo? Por que a carne tem que sofrer ação do fogo? Jesus disse numa outra linguagem, carne e bebida. Carne e o seu sangue. O seu pão e o seu sangue. Sangue, segundo Levítico 17, Deus deixou para o povo a questão de não comer sangue, não é simplesmente por causa de um alimento impuro. Não o aspecto principal não é este. É para que os israelitas tivessem também a concepção na mente da importância do sangue. Sangue lá é vida. E quando fala de vida aqui, essa vida aqui que está falando aqui não é essa vida de uma derivação humana. Essa vida aqui é a vida que há em Deus. É Zoe, é a vida que permanece. Então, quando nós olhamos essa questão
de beber a carne e beber o seu sangue, Jesus vai agora completar no verso 63. O Espírito é que o vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ou seja, a palavra de Deus, a carne, o pão e o sopro de vida, a vida que procede de Cristo, a rocha ferida que saiu uma corrente de água. Então, de Cristo sai uma corrente de sangue para perdoar os nossos pecados. De Cristo sai uma corrente de água para vivificar a nossa vida, para trazer restauração em nossa vida. Então, entra a divindade de Cristo. Então, o fogo que fala lá em Êxodo 12, e o sangue fala aqui, é a dádiva do Espírito, a vida que vem com o Espírito Santo, o Espírito de vida, o sopro de vida que tem na palavra de Deus, a palavra de Deus acompanhando o poder do Espírito Santo. Então, quando o coração se rende ao poder da palavra de Deus, os defeitos que nós temos, quer hereditários, ou os defeitos que nós temos cultivados e aprendidos na escola do príncipe das trevas, eles são, vamos dizer assim, subjugados pela graça de Deus. E o Cordeiro de Deus, ele entra com seu sangue, ele entra com fogo, ele entra com a ação do Espírito para neutralizar aonde o pecado abundou, a graça de Deus possa superabundar. Não existe defeito de caráter que a graça de Deus não é capaz de solucionar. Não existe em nossa vida qualquer propensão, qualquer impulso, qualquer vício, qualquer paixão dominante, qualquer hábito que tem nos escravizado, que a graça de Deus não é uma graça libertadora. E a graça, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem muita coisa, não é só tirar a culpa do pecado, mas é tirar a eficácia do domínio do pecado na nossa vida. É romper os agrilhões que nos prende e que nos convida o inimigo a dominar o nosso ser através das tentações que nós somos sediados, porque esses defeitos são inerentes a nós. Então, é uma graça que tira, é uma graça que transforma. Então, agora vamos sumarizar tudo. Na justificação pela fé, o Espírito Santo é entronizado no coração. O penhor da salvação. O selo da justiça de Cristo, que é aplicado no coração, como a circuncisão era aplicada na época dos hebreus, no passado. É a dádiva do Espírito. Já estáis selados. Quem se rende a Cristo, quem olha para a cruz do Calvário e vê em Cristo Jesus a única esperança de alcançar o céu e agarra nessa promessa. Voltou? E agarra nessa promessa. Aí entra o sábado com uma evidência de que o Espírito Santo trabalhando. Então, o selamento é um ato passado e agora entra a medida em que o Espírito Santo ele vem diante de um coração renovado pela graça de Deus, um coração regenerado pela graça de Deus. Ele vem trabalhando agora com o nosso caráter, para que esses defeitos, para que esses impulsos, para que esse domínio não esteja em nossa vida e seja tirado pelo sangue do Cordeiro. Então, quando você lê lá em Apocalipse que é o sangue do Cordeiro que lava as nossas vestes, é a vida que procede do Cordeiro, é a carne assada no fogo. É o coração que submete ao poder de Deus, é o coração que submete à palavra de Deus, é o coração que chega e diz, Senhor, eu não posso erradicar os meus defeitos de caráter. Eu não tenho essa possibilidade. Eu preciso de uma força divina. Eu preciso do teu sangue expiatório para apagar os meus pecados no santuário celestial, mas eu preciso dessa graça para operar em mim a aptidão para o céu. Então, Deus está selando um povo. Deus sela a justificação pela fé e Deus continua acentuando a sua graça
imprimindo a sua lei, imprimindo o seu caráter em nosso ser. É o que Paulo fala, contemplando a Cristo Jesus, a cruz de Cristo. Nesse momento final, Deus está conduzindo um povo. E um povo que vai chegar no momento final, olhando para a cruz do Calvário, entendendo mais do que todas as gerações, quão belo, quão santo é a preciosidade de Cristo, o nosso Redentor. Ele que nos perdoa os nossos caráter, perdoa os defeitos, as faltas do nosso caráter, mediante o seu santo e bom Espírito, a pessoa do Espírito Santo, o nosso coração renovado, e agora o Espírito Santo vem imprimindo a sua lei, de tal maneira que ela esteja fixada em nossa vida, para nunca mais sair. E depois vem o selamento final de Apocalipse 7. Isso é selamento. Que Deus nos ajude a entender, como 144 mil começam a entender na atualidade. Eu não sei quem são, só Deus sabe quem é. Quem são esses que vão estar na reta final, vivos? Mas uma coisa nós precisamos entender. Quão precioso é Cristo Jesus. Nele há perdão dos nossos pecados. Nele há mudança real de vida. Nele nós podemos ter segurança de que há cura para os nossos defeitos. Você, por certo, já ouviu esse texto, mas ele é maravilhoso. Olha o que a serva do Senhor vai dizer no grande conflito. Ninguém considere incuráveis os seus defeitos de caráter. Ninguém considere incuráveis os seus defeitos de caráter. Repetindo. Ninguém considere incuráveis os seus defeitos de caráter. Deus dará graça para vencê-los. Você não pode, eu não posso, mas Jesus pode. Ele tem poder. A dádiva do Espírito Santo é poder divino. É a divindade que entra em ação na natureza humana para renovar a imagem de Cristo, restaurar a imagem de Cristo, na chuva temporã, cessar a prática do mal. E na serôdia, a prática do bem, a prática do amor. Que nós possamos ser as pessoas mais entendidas do amor de Deus. Pessoas que amam e creem na dádiva do Calvário. Cristo Jesus, a cruz. Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria de fazer uma oração. Bondoso Pai, que o teu santo e bom Espírito nos ajude, Senhor, a entender que a tua graça, Senhor, que opera em nosso ser a transformação do coração, a tua graça que expia os nossos pecados, e a tua graça, Senhor, que corrige os defeitos do nosso caráter, nos capacitará a cada momento, Senhor, para no momento final nós sermos agraciados com a dádiva dos altos céus, de que pelo sangue expiatório de Cristo nosso nome foi confirmado na corte celestial. E aqui na terra, a chuva serôdia caindo sobre nós e o selamento, no momento final, para nós atravessarmos o tempo mais tenebroso da história desse mundo. Pai, que nós possamos entender Cristo Jesus, a única esperança de nós alcançarmos o céu. A única esperança de nós termos, Senhor, as nossas fraquezas, debilidade do nosso caráter, saradas, curadas, Senhor. Abençoe o teu povo, Senhor, a tua igreja, em Cristo Jesus. Amém.